a hora que a primeira estrada que foi construída. E não tinha nem se falava estrada de carro, era estrada de tropa. Era passa aqui dentro da rua. Uma terra longe do mar, sem caminhos, sem nome, sem pegadas do homem branco. Desconhecida e desejada, era ali, no meio de um mar de montanhas, para dentro da América inexplorada, que a terra guardava os tesouros tão sonhados pelos portugueses desde que desembarcaram, 200 anos antes, nas costas da América. Este homem anda. Esse homem tem uma tradição de andar, que ele herda da Idade Média. Ele vai tentar uma vida fora da sua terra. E lá vai continuar andando, atravessando matas, subindo montanhas, atravessando rios. Ele tem uma grande coragem de buscar novas oportunidades de vida. Apesar dos perigos, as paisagens eram magníficas, com altitudes de 700 a 800 pés. Com as florestas de um verde carregado, múltiplas e desconhecidas espécies de plantas e animais, trechos cobertos de cipós e, por todo lado, bandos de tucanos, periquitos, papagaios e muita caça. À medida que o dia clareava, uma luz suave iluminava os arredores e um cenário perigoso e impressionante se descortinava. E esse foi um caminho que foi sendo aberto paulatinamente pelos bandeirantes paulistas. Era uma região cheia de obstáculos, eles tiveram que derrotar várias tribos indígenas. Outra dificuldade eram a travessia dos rios caudalosos, as passagens muito estreitas, como a passagem do Embaú, que marca uma transposição ali, muito clara entre a região paulista e a região das Minas, mas em geral os portugueses se apropriaram de trilhas indígenas. E aí ele vai se aliar ao sagrado, lógico. É difícil uma experiência desprovida de sagrado. Protegido por seu santo de fé, o desbravador lança mais uma vez a sorte. Já vencer esforços sobre-humanos. Voltar dali. Repisar o caminho trilhado, somente com alforje carregado de ouro. Deus havia de ajudar. Foi como uma bomba. Bom, a chegada dos bandeirantes paulistas e os primeiros descobertos de ouro foi promovendo no início do século XVIII um enorme afluxo de população para essa região. A grande invasão. Uma corrente humana, como formigas num rastro de açúcar. Milhares de pessoas correm as terras das Minas. Portugueses, baianos, paulistas, pernambucanos. Veio também uma grande massa de escravos africanos, as mãos e os pés dos mineradores. Quase uma gincana. Para chegar, valiam todos os esforços. O povoamento de Minas ele se dá a partir de um eixo central que vai se irradiando para a periferia. Padres, moças, bandidos, garimpeiros, escravos, prostitutas, mulas, cobradores de impostos. Rapidamente, irradiando-se onde houvesse a riqueza, ramificaram caminhos já não tão difíceis, marcados por pousos, casas de registro e principalmente capelas. A primeira providência, agradecer a riqueza encontrada, erigindo uma capela por todo lado.
os arraiais, quando progridem, eles chegam à condição de vila, em V maiúsculo, vão ter um Senado da Câmara, vão ter um Pelourinho. Minas Gerais foi a primeira civilização urbana do Brasil. O ouro e os diamantes ensejaram uma civilização urbana. Uma constelação de cidades surgiu nos sertões, no interior do Brasil. Nós saímos do litoral e viemos para o interior. E aqui começou um verdadeiro Brasil, o Brasil de dentro. Pela primeira vez, o Brasil experimentava uma teia urbana como centro da vida. Desenha-se um eixo de ocupação com lugarejos próximos uns dos outros, todos enredados de caminhos, ranchos de apoio e pontos de fiscalização. Para Portugal, o pipocar de núcleos urbanos caiu feito uma luva. Administrar cidades já era da cultura portuguesa, muito mais simples e eficiente que gerir vastidões de terras que ofereciam apenas madeira ou lavouras de cana. O reino já sabia como gerir riquezas. Quanto mais concentradas, melhor. Em pouco menos de 50 anos, já existia nas Minas gente suficiente para se formar uma sociedade com todas as implicações que isso carrega. A concentração de pessoas tão diferentes no mesmo lugar não foi tão simples assim. Desde o início houve conflitos e punições, não só para os negros escravos. Então, num primeiro momento, o grosso da mão de obra escrava que vai entrar em Minas são escravos já acostumados com a exploração mineradora. As mulheres que vinham para as Minas tinham uma obrigação primordial: gerar filhos para garantir a ocupação da terra, preferencialmente nativos de sangue branco, europeu. Então esse afluxo muito grande de população, ele trouxe também no início do século XVIII o problema da fome. E durante essa subida da Serra do Mar, eles começaram a observar o que os índios comiam, e uma das coisas que os índios comiam era formiga. Então os índios pegavam aquela formiga, tostavam as formigas e comiam como se fosse pipoca, né? E eles ouviram isso, provaram, gostaram, e acabou ficando naquela região ali do Vale do Paraíba. E o mais incrível é que é exatamente ali na cidade de Guaratinguetá, Taubaté, o pessoal mantém a tradição de comer formiga. Paramos num rancho. O cozinheiro da tropa serve um cozido de folhas escuras que jamais imaginaria comer. Mas estamos nas Minas e até aqui já experimentei coisas mais estranhas. Orai por nós que esse gosto forte não nos faça mal. As comidas da roça é isso aí, ó. É chuchu, abóbora, mingau de couve, ora por nome. O padre estava terminando a missa, na hora que se aproximava do fim, as mães ficavam sabendo que estava se aproximando do fim por causa do Ora Pro Nobis, da prece chamada Ora Pro Nobis, que era orai por nós em latim. Nessa hora elas cutucavam os filhos para dar uma despistada, e os filhos saíam, as crianças saíam para apanhar as folhas de Ora Pro Nobis para serem usadas na hora do almoço, que geralmente costumavam crescer ao redor da igreja, né, nas cercas ao longo da igreja. E assim nasceu o nome, o Ora Pro Nobis. Uma das lendas diz isso.
cresci escutando os sinos do lugar, eu cresci participando das procissões, eu cresci cantando nos corais, escutando o canto dos padres, escutando a minha mãe cantar essas orações, escutando os ofícios interpretados popularmente nos distritos. Um povo de fé, cioso de seu ouro, mas temente a Deus. Recompensado, precisava expressar sua gratidão. Graças a Deus. Ô senhor patrão, se eu levei para no mar, patrão, senhor patrão, se eu levei para no mar, me está quebrando, podemos navegar, me está quebrando, podemos navegar. Patrão, senhor patrão, eu levei para no mar, patrão, senhor patrão, se eu levei para no mar, me está quebrando, não podemos. Das capelinhas iniciais, muitas tornaram-se verdadeiros templos da fé e das artes. A evangelização nas Minas, ela foi feita pelos próprios leigos, pelos homens comuns que se agremiavam em irmandade. Que vão às suas custas levantar as igrejas em Minas, né? Construir primeiro pequenas capelas que com a riqueza aurífera vão sendo aumentadas para espelhar o enriquecimento daquela comunidade ou daquele grupo dentro de uma comunidade. Então aqui as irmandades são uma oportunidade de viver acompanhado, de viver com seus colegas de culto, com seus confrades. A igreja era um espaço importante de sociabilidade, né, e um espaço importante onde esse homem fazia todos os seus ritos. Era onde ele era batizado, era onde ele se casava e finalmente era onde ele ia ser enterrado. Olha, as irmandades, a atuação delas não é restrita ao religioso, ao espiritual, né? Tem um aspecto social. A gente pode falar que há um mecenato confrarial. Porque as irmandades, por ter essa música funcional, ou seja, a música era feita para as funções religiosas, para as festas dos padroeiros, e essas irmandades é que contratava esses músicos para se fazer esse trabalho. Então a missa era um evento social muito importante e ela era muito artística. As irmandades em Minas vão ser fundamentais para toda não só a ordenação da vida religiosa, mas também para a própria organização da identidade, da identificação desses colonos. Então, as devoções aí, elas são portuguesas, mas elas vão também ter algumas influências africanas. Preto era quem era nascido na África. Crioulo, o que era o negro nascido no Brasil. E mulato, pardo, essa mistura. E todo esse simbolismo, esse sincretismo está aí não só na música, mas na iconografia também desse momento. Se a gente observa o teto da igreja de São Francisco de Assis, todos os anjos são mulatos. A santa é mulata. E mais, os anjos estão tocando instrumentos populares. Tem bandolim, tem alaúde, tem triângulo, tem tambor, junto com violoncelo, junto com violino. E há estudos que mostram que as partituras escritas no teto são todas de músicas profanas da época. Quer dizer, o cara pintou no teto da igreja os anjos tocando músicas profanas da época. Essa pintura do Ataíde retrata muito esse universo. E o Ataíde era branco. E tinha como parceiro
um dos grandes mulatos da questão das artes plásticas no Brasil, que é Aleijadinho. Aí é esse sincretismo, sacro e profano caminhando junto durante todo o tempo. Nós estamos aqui num dos pontos altos do chamado Barroco Mineiro. Não só do Barroco Mineiro, mas da arte mundial do período. E o que nós temos aqui de tão excepcional? Quando a gente pensa, por exemplo, que há outros santuários desse tipo, não é? No norte de Portugal, ao Bom Jesus de Braga, ao Bom Jesus de Matosinhos, na periferia do Porto. A glória de Congonhas, não apenas a igreja e o conjunto, mas também o fato, e principalmente, da presença aqui de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que passou aqui quase 10 anos, esculpindo os profetas e os passos. Então, a primeira encomenda que ele recebe é de fazer as imagens dos 7 grupos de passos da Paixão do Cristo. Uma coisa interessante é que esses grupos, esses diferentes, eram quadros vivos e a ideia era que aquilo funcionasse como uma cena de teatro. O teatro influenciou muito o barroco. Então, havia em cada uma delas cenários pintados no fundo das capelas. E imediatamente ele recebe a segunda encomenda, que são os 12 profetas em pedra-sabão, que ele vai fazer entre 1808 e 1805. Agora, eu passei uma fase da minha vida visitando esses santuários todos e eu posso dizer que nenhum deles iguala esse daqui de Congonhas em termos de qualidade artística das esculturas que compõem os diversos quadros. Em meio século de mineração, a região já era dividida em 4 comarcas. Existiam núcleos de abastecimento de alimento, couro, artefatos. O movimento e as trocas estavam consolidados. Esse couro é forrado com esse pano para proteger o animal, sabe? Tropas de mulas carregavam de tudo. Morro acima, campos, mato adentro, espinhaço. Na verdade, esses rústicos animais mereciam um altar dos pioneiros. Sem eles, não haveria motor para desafiar tantos obstáculos. Meu avô que mexia com tropa, ele ficava mês inteiro na estrada e tudo era transportado em lombo de burro. Então o que produzia aqui ele levava para vender lá. E o que não tinha aqui trazia no lombo de burro de lá para cá. Carregar tudo, mantimento, carregava de tudo. O meu pai, quando mexia com tropa, era toicinho, queijo. Feijão, café,
mantimento pesado, rapadura. Ah, eles levavam um facão, porque tinha lugar que tinha que fazer picada. Outro lugar tinha que fazer picada, julgar o galo, colocar a terra por em cima, pôr capim, para a tropa passar. Para viajar assim com a tropa, o burro é mais resistente. O burro você viaja nele 60, 70 quilômetros por dia, ele não frouxa. E o cavalo e a égua frouxa. E o burro também tem essa vantagem. Se tiver montado no burro, se tiver uma onça daqui 5 quilômetros, daqui ele percebe. Ele começa a trocar as orelhas e soprar. Aí você pode ficar seguro que qualquer coisa de estranho tem na estrada. O que a gente chama de estrada real é um conjunto de caminhos que ligavam a parte central da capitania de Minas Gerais aos portos litorâneos, né, a partir de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inclusive perguntam aqui na cidade por que a localização de Paraty, exatamente onde ela é hoje, que é o fundo da Bahia, né? Ela está na área mais rasa da Bahia e até com alguma dificuldade para Porto. Quando tem a maré baixa, há uma dificuldade de atracamento, a não ser pelo cais que já existia na época. Mas é uma localização e foi escolhida pela localização estratégica da cidade. Havia 2, 3 fortalezas aqui na entrada da cidade e que fechavam a entrada da cidade através de tiros de canhões. Então, esse fundo de Bahia da cidade, no fundo do fundo, era uma localização estratégica. De tanto pisar e repisar, enveredar, buscando novos filões de ouro ou diamantes e seguir antigas trilhas de índios, um caminho mais fácil, mais rápido e direto para a corte acabava se tornando necessário. O trecho que a gente chama de estrada nova ou caminho novo, né, que é o trecho que liga Minas ao Rio de Janeiro, ele foi aberto já depois de desbravada a capitania para diminuir a distância entre a região mineradora e o porto do Rio de Janeiro, que era o porto de maior acesso à região. E também, em ambos os casos, a subida da Serra do Mar, que em épocas de chuva, por exemplo, tinha que ser feito quase que de gatinhas, né, por conta do acesso muito difícil, de trilhas muito íngremes. Então, esse trecho passa a ser muito mais utilizado pelos viajantes do que o trecho do Caminho Velho. Mesmo assim, os perigos continuavam por todo o caminho. A riqueza fácil, o perigo sempre ao lado. Um dos grandes perigos da estrada era a travessia da Serra da Mantiqueira. Era ali onde a estrada se estreitava entre a serra e os espinhadeiros nos seus pontos mais altos, que por volta de 1780 agia o bando de um perigoso bandido apelidado Montano. Era temido, atacava em surdina e matava sem dó nem piedade, sempre em busca de ouro, o seu ouro, o que lhe interessava de fato. Como vigiar e controlar tanta extensão de terras e tanta gente circulando cegamente atrás de riquezas? A coroa portuguesa traça sua estratégia. Busca consolidar uma malha oficial, as estradas reais, como únicos caminhos permitidos. Ao longo do caminho, os chamados registros, fiscalizando e tributando tudo que entrava e saía das minas. Mercadorias, gente, ouro, animais, diamantes. Trilhas ou desvios fora dos caminhos reais eram rigorosamente proibidos pela coroa portuguesa. Mesmo assim, não se sabe o quanto foi contrabandeado nesses caminhos. Tementes a Deus, obedientes aos toques dos sinos, mas não tão obedientes assim. Afinal, a carne é fraca. E de qualquer forma, o purgatório já estava garantido ao homem barroco.
Então você tem uma população branca maciçamente masculina e também uma população escrava, em sua grande maioria também masculina. Então o que acontece em Minas desde o começo do século XVIII é que essa natureza dessa população leva a um cruzamento entre essa população masculina branca e essa população feminina de origem africana, principalmente essas mulheres que tinham um tipo físico mais próximo ao tipo ideal de beleza dos portugueses. E a formação, né, principalmente à medida que o século vai avançando, de uma camada de mulatos que vai exigindo, vai demandando do governo português um reconhecimento social na medida em que eles vão se enriquecer também, vão ascender economicamente e vão começar a exigir também, pressionar para formas de reconhecimento social, direito a acesso a cargos. Um aspecto fundamental da formação do povo brasileiro, potencializado nas Minas pela grande quantidade de gente diferente que estava ali. A ruptura, difícil, mas inevitável, da supremacia branca. A mestiçagem não se escondia. Os amores não seguiam as regras da corte. No Tejuco, hoje Diamantina, João Fernandes de Oliveira, contratador de diamantes da coroa portuguesa, apaixonou-se pela escrava Chica da Silva. João amou Chica, ele, o homem mais rico do mundo à sua época. Ela, a escrava que virou rainha. Da pedra sabão em Minas Gerais se deve basicamente à dificuldade máxima de transportar a pedra de Ilhéus dos portos litorâneos para cá. Não é? Se nós olharmos as cidades litorâneas, Bahia, Rio de Janeiro e etc., quer dizer, as igrejas são ornamentadas externamente com a pedra de Ilhéus portuguesa, que já vinha esculpida, servindo de lastro para as caravelas que vinham buscar ouro, cana-de-açúcar, etc. Né? Em Minas, diante da dificuldade, da quase impossibilidade do transporte desses blocos imensos de pedra do litoral para cá, os artistas locais começaram a procurar um sucedâneo e encontraram a pedra sabão. Quer dizer, se Minas Gerais fosse no litoral, nós não teríamos portadas em pedra sabão, não teríamos os profetas do Aleijadinho. Por quê? Porque, no caso, essas imagens teriam sido importadas de Portugal. Né? Aqui, ó. Vovô trabalhou uma vida, passou a profissão do meu pai. Meu pai trabalhou uma vida, não ficou nobre, mas não passou necessidade. Passou para mim.
Aqui, ó. Querendo deixar assim, as moças gostam muito dele assim. E querendo fazer o babado, o leque, ele fica mais bonito, quer ver, ó. Põe em sentido compasso, aí, ó. Aqui, ó. Ó, ele põe a outra cara, ó. Agora, ó, pra cima, ó. Um pra baixo, outro pra cima, aqui, ó. Ó, ó o compasso aí, ó. Ó, ah, ficou bonito, não ficou? Põe um jeito, né? E depois dele polido? Ele não parece que foi feito, parece que foi nascido. Eu tenho muito carinho com o que seria chamado barroco estradeiro, né? O barroco, o antes dito, o barroco menor. Eu tenho muito carinho com ele porque são manifestações assim, de muita legitimidade, de muita devoção, de muito amor, não é? Esse barroco que se espalhou pela província, pela capitania toda, não é? Não só nos grandes centros, nas grandes vilas, etc., mas que foram acompanhando a rota dos mineradores. A partir dos núcleos maiores, os menores iam assimilando, e assimilando formas, conteúdos, estilos de manifestação, etc. Às vezes utilizando materiais precários, mas sempre com sentido emulativo, um sentido assim epigonal. E com isso ele manifestava uma forma, uma direção já marcada por um certo sentimento, uma certa propensão criativa, que se poderia chamar, assim, já naquele tempo, brasileira, né? O rei de Portugal tinha recebido uma carta do primeiro bispo de Mariana e esse bispo pedia ao rei que fossem enviados de Portugal para Mariana uma série de objetos, segundo o texto do bispo, para adornar a sé. Minas Gerais importou o que havia de melhor em Portugal na época, não é, em termos de escultura, mestre de obras, não é, ourives. Nós sabíamos aqui nas Minas Gerais, nas cidades do ouro e do diamante, tudo o que estava acontecendo no mundo inteiro. Nós fomos contemporâneos do século XVIII mais avançado. Nós fomos vanguarda no século XVIII. Esses portugueses emigraram, formaram uma geração de artistas locais, a qual pertencia o Aleijadinho. E é curioso a gente pensar que, não é, o discípulo suplantou os mestres. Tem uma citação do Teixeira Coelho, que é um desembargador do século XVIII, que ele escreve indignado a Portugal. Esses mulatos, se não se fazem ociosos, se fazem músicos, os quais são tantos na capitania de Minas, que chega a exceder o número dos que há em todo o reino de Portugal. Então, a gente pensar, não é, que são os artistas mulatos que são levados em consideração. Não, o Aleijadinho aqui, Mestre Valentino, Rio, não é? Só que esse mulato, ele em momento nenhum vai deixar de lado a sua história étnica. Quer dizer, porque em momento algum, eu não acredito que eles deixaram de fazer a sua música de tradição étnica, seja o congado, o maracatu, o jongo. O candombe é uma dança de Nossa Senhora do Rosário. O candombe, Nossa Senhora do Rosário, é a mãe dele. E ultimamente o candombe é dos escravos, que é a única distração que os escravos tinham era dançar o candombe. Dançar, tocar e cantar. E o candombe é assim, né? Ele transmite muita energia boa para todo mundo. E também o lugar que a gente chega com ele. Se aquele lugar tiver só energia negativa, ele não pega de acordo, não. Porque os guias dos escravos, que já foi o lugar que eles não agradam, a gente vai, toca e tudo, mas a gente não sente aquela emoção que a gente sente onde é que ele pega de acordo. Oiê, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. O menino de
menino de Jesus, tirerê, tirerê, eu vi. Os antigos de nós pediu nós que seguisse com a tradição do mesmo jeito deles, que não era para nós modificar nada. Aí onde é que a gente segura até hoje e falou com nós, do mesmo jeito que nós está fazendo com vocês fazem com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, quando vocês casar e tiver a família de vocês. E desse jeito nós fazemos. A minha avó, ela faz esse tambu que nós tem aí, esses instrumentos, é o segundo que os escravos fez. Ela contava pra gente que depois que fez esses daí, que daí uns 4 a 6 meses a escravidão acabou. Então o mesmo tanto de ano que tem que a escravidão acabou, tem esses instrumentos de nós aí. Essa música era de prática oral, era transmitida de pai para filho, era transmitida em rituais onde não há essa necessidade da escrita. Ele só escreve na partitura porque era uma convenção, é assim que se faz, é assim que se grafa a música. E a partir daí eles começaram a fazer disso, criar esse dialeto sonoro na nossa região. Tanto que por que as pessoas se compasam e falam assim, ó, isso é barroco mineiro. Isso é música colonial mineira, porque tem essa cor característica nossa. E que muitos musicólogos às vezes vêm a dizer assim, não, as orquestras de Ouro Preto, de São João del Rei, são muito legais, mas são meio desafinadas. Será que esse desafinado é a cor do lugar? Nós temos grandes músicos, José Américo Lobo de Mesquita, o Manuel Dias de Oliveira, e, bom, posso citar muitos. Nós temos grandes músicos que são estrelas de primeira grandeza, que podem ser comparados a músicos europeus da mesma época, e em termos de qualidade, também em termos de qualidade, de quantidade, e produziram muito. Essa fronteira entre o popular e o erudito, para mim, ela é pequenina. Então, o que eu tento é mostrar um secretismo entre o profano e o religioso. Tentando mostrar que há complicência, há similaridade. Os instrumentos, eles estavam a serviço do texto cantado. A função do órgão era dialogar com o clero durante a missa e acompanhar um coro de meninos e homens que cantava 2 vezes por dia, pelo menos,
No início, os harmônicos do violão tentam evocar essa paisagem cineira. É o sino da cidade. Badalando, seja pela hora, seja por um dobro fúnebre. O sino. E o violino entra como que abrindo uma porta, tocando uma melodia que vai prevalecer durante todo o tempo. O violão entra buscando, declamando um elemento que já é por sua vez mais ritmado, que é a presença, na minha concepção, do negro. Tum pam pam tim, tum pam pam tam, tum 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 dim tum tum. E a flauta fazendo essa paisagem do vento que a gente tanto vê aqui. Acabado esse primeiro momento, vem a flauta com um tema que quer simbolizar essa construção arquitetônica nossa sui generis, dessas ladeiras. Então é meio que mostrando esse ambiente.
disso tudo, o violão com seus harmônicos simula um repique de um sino. Foi a Estrada Real que trouxe as ideias iluministas, que trouxe o barroco, que trouxe o rococó e que nos levou também os Inconfidentes para o degredo na África e na Europa. Eu sou gentil Marília, eu sou cativo, porém não me venceu a mão armada de ferro e de furor. Uma alma sobre todas elevada não cede a outra força que não seja a tenra mão de amor. Arrastem, pois, os outros. Ameaços da desgraça. Tristes fins para histórias de amor pareciam um prenúncio de tempos mais difíceis. João, que amava Chica, precisou ir ao reino e nunca mais voltou. Inácio e Tomás, poetas apaixonados, faziam sob as sombras a sonhada revolução. Foram traídos. Inácio, sem sua Bárbara, cruzou o oceano, exilado, e lá morreu de amor. Mal havia chegado. Tomás amava Marília e em versos imortalizou seu amor. Perseguido e preso, também foi para a África, deixando Marília emoldurada numa janela de Vila Rica. Sim, era o prenúncio de um triste fim de século. Rápido como veio, em um século a riqueza não mais era fácil. Junto com o fim do século das luzes, apagava-se o brilho do ouro nas catas, nas lavras, nos aluviões. Minas vai abandonar nesse momento essa pequena exploração aurífera, né, visto que esse ouro já em grande parte estava esgotado, e essa população vai drenar para a região da agricultura. E o resultado disso é que a gente vai ter essas cidades que a gente chama aí de coloniais, né, se despovoando em grande parte. E não há uma decadência econômica da capitania como um todo, mas há uma rearticulação dos setores produtivos. Aos poucos, esvaziavam-se as ruas, diminuíam as tropas. A gente que ebulia se mudava de paragem. Ao longo do tempo, principalmente durante o século XIX, as condições de viagem nas estradas reais se alteraram. Facilitaram, deram maior comodidade, conforto e rapidez aos viajantes. Quando nós palmilhamos a Estrada Real, na verdade, nós estamos reconstituindo as etapas da história do Brasil. Então, no início, uma região onde a vida é precária, ela é efêmera, ela é cheia de perigos, ela é uma vida itinerante, essa estrada se ramificando, abrindo, a coroa lutando aí para exercer um controle, né? Depois, no século XIX, à medida que o século XIX avança, essa estrada já apresentando aí um povoamento mais solidificado, mais sedimentado, né? O aparecimento já de trechos calçados. Este lugar dormiu por um tempo, embalado em suas histórias, contos, ofícios, afazeres. Um lugar com tanta riqueza, certamente não teria uma seta indicando o caminho.
esse espírito permanece até hoje. Enveredado, bifurcado, silencioso, dissimulado, escondendo riquezas, outras riquezas. Toda a vida eu fui alegre, toda a vida eu gostei de cantar, gostei de dançar, gostei de ser alegre, graças a Deus. Deus do tempo de criança até agora que eu tô velho, eu sou assim, graças a Deus.
Música